Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Hoje vamos estudar sistema imunológico, um tema que o Enem cobra o tempo todo em textos sobre vacinas, epidemias, alergias, inflamação, transplantes, uso de antibióticos e até em discussões de saúde pública. Para acertar bem, você precisa dominar duas ideias: como o corpo reconhece o que é próprio e não próprio e como ele responde usando duas linhas de defesa, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A primeira barreira de defesa do organismo é física e química. Pele e mucosas dificultam a entrada de micro-organismos. Na pele, a queratina e o pH mais ácido atrapalham muitos patógenos. Em mucosas, muco e cílios ajudam a reter e expulsar partículas, especialmente no sistema respiratório. Lágrimas e saliva têm substâncias antimicrobianas, como lisozima. No estômago, o pH baixo destrói muitos micro-organismos ingeridos. O Enem gosta de mostrar que, antes de falar em anticorpos, o corpo já tem defesa funcionando, e hábitos de higiene e saneamento básico reduzem a chance de o patógeno ultrapassar essa barreira. Quando o invasor entra em ação a imunidade inata, que é rápida e pouco específica. Ela responde de forma parecida a muitos tipos de patógenos. Aqui aparecem processos bem cobrados: inflamação e fagocitose. Inflamação é aquela resposta local caracterizada por vermelhidão, calor, dor e inchaço. Ela ocorre porque a liberação de mediadores, como histamina, que aumentam a vasodilatação e a permeabilidade dos capilares. Com mais sangue chegando e com os vasos mais permeáveis, células de defesa e proteínas do plasma conseguem alcançar o tecido afetado. Isso explica por que um machucado inflama. É o corpo criando condições para combater micro-organismos e iniciar reparo. Na fagocitose, células como neutrófilos e macrófagos englobam e digerem partículas, bactérias e restos celulares. Neutrófilos costumam ser primeiros a chegar e atuam forte em infecções bacterianas agudas. Macrófagos atuam por mais tempo e também têm papel importante na ponte com a imunidade adaptativa. Outra célula importante da inata é a NK, Natural Killer, que reconhece e destrói células alteradas, como células tumorais e células infectadas por vírus, especialmente quando há sinais de que a célula está fora do padrão. Ainda na imunidade inata, cai bastante o sistema complemento, um conjunto de proteínas do plasma que, quando ativadas, ajudam a marcar micro-organismos para fagocitose, aumentam a inflamação e podem perfurar membranas bacterianas, levando à lise. Em infecções virais, é comum aparecerem interferons, moléculas produzidas por células infectadas que avisam células vizinhas e dificultam a multiplicação viral. Isso é um ponto típico de prova. Antibiótico não combate vírus. Quem segura vírus inicialmente é a resposta inata e depois a adaptativa, além de antivirais específicos quando existem. Se a imunidade inata não resolve sozinha, entra com força a imunidade adaptativa, que é mais lenta no primeiro contato, mas é altamente específica e cria memória imunológica. Essa memória é a base das vacinas. O gatilho da adaptativa é o reconhecimento de antígenos, que são moléculas capazes de ser reconhecidas como estranhas, como partes de vírus, bactérias, toxinas ou proteínas de outros organismos. Para a imunidade adaptativa funcionar, é essencial a apresentação de antígenos. Algumas células, como macrófagos e células dendríticas, capturam o invasor, processam partes dele e exibem fragmentos e moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, o MHC. Isso permite mostrar o antígeno para linfócitos T. Essa etapa aparece em questões sobre transplantes. Quanto mais diferente for o MHC entre doador e receptor, maior a chance de rejeição, porque o sistema imune reconhece o tecido como não próprio. A imunidade adaptativa tem dois grandes braços: resposta humoral e resposta celular. A resposta humoral é mediada por linfócitos B, que ao serem ativados se diferenciam em plasmócitos, células que produzem anticorpos. Anticorpos, ou imunoglobulinas, são proteínas que se ligam especificamente ao antígeno. Essa ligação pode neutralizar toxinas e vírus, pode impedir a entrada do patógeno em células e também pode facilitar a fagocitose, porque marca o invasor,
processo chamado opsonização. Em muitas questões, quando o texto fala em produção de anticorpos e neutralização, é imunidade humoral. A resposta celular envolve principalmente linfócitos T auxiliares, conhecidos como TCD4, coordenam a resposta imune por meio de citocinas, ativando linfócitos B e auxiliando a ativação de outros componentes. Linfócitos T citotóxicos, geralmente TCD8, destroem células infectadas por vírus e algumas células tumorais. Isso é crucial porque vírus passam parte do ciclo dentro das células. Então, muitas vezes, a melhor estratégia é eliminar a célula infectada para interromper a produção viral. O grande diferencial da adaptativa é a memória. Após o primeiro contato, ficam linfócitos de memória, e numa nova exposição ao mesmo antígeno a resposta é mais rápida e mais intensa. Esse é o fundamento biológico de por que uma pessoa vacinada tende a adoecer menos ou nem adoecer ao entrar em contato com o agente infeccioso. E aqui entra um bloco clássico do Enem: imunização ativa e passiva. Imunização ativa é quando o próprio corpo produz anticorpos e células de memória. Isso acontece em infecção natural e em vacinação. Imunização passiva é quando a pessoa recebe anticorpos prontos, como em soros. A vantagem do soro é agir rápido, importante em casos como picada de animais peçonhentos ou exposição a toxinas, porque você não pode esperar o corpo produzir anticorpos. A desvantagem é que não gera memória duradoura. Já a vacina demora um pouco mais para gerar proteção, mas cria memória. Se a questão comparar vacina e soro, essa diferença resolve praticamente tudo. O Enem também explora reações exageradas do sistema imune. Alergias são respostas imunes exageradas a substâncias geralmente inofensivas, como pólen, ácaros e certos alimentos. Em muitos casos, envolve liberação de histamina e sintomas como coceira, vermelhidão, broncoconstrição e edema. Por isso, antihistamínicos aparecem como tratamento. Outro tema é a autoimunidade, quando o sistema imunológico perde tolerância ao próprio corpo e ataca tecidos, como em algumas doenças reumatológicas. A lógica é a mesma: reconhecimento incorreto do próprio como não próprio. Imunodeficiências também são cobradas, principalmente HIV ou AIDS. O HIV infecta células do sistema imune, especialmente linfócitos TCD4. Com a queda desses linfócitos, a coordenação da resposta imune fica comprometida, e a pessoa se torna mais vulnerável a infecções oportunistas. Isso ajuda a entender por que a AIDS não é a doença que mata diretamente, mas a síndrome que abre caminho para outras infecções e alguns cânceres. Em provas, também aparece a ideia de prevenção por uso de preservativo, testagem, tratamento antirretroviral e políticas públicas. Para fechar, como você resolve rápido no Enem? Se o texto destaca rapidez, barreira, inflamação e fagocitose, pense em imunidade inata. Se destaca a especificidade, linfócitos B e T, anticorpos e memória, pense em imunidade adaptativa. Se fala em proteção duradoura com memória, é vacina e imunização ativa. Se fala em anticorpos prontos e efeito imediato, é soro e imunização passiva. Se fala em HIV e queda de defesas, lembre do CD4. Dominando essas conexões, você transforma um tema grande em um raciocínio direto e garante pontos em questões de biologia e de saúde pública.